Na época eu tinha uma namorada e ela acordou assustada com a minha falta de ar. Eu não percebi que eu tinha falta de ar, né? Quando eu acordei, ela estava chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu tô chorando porque eu vi que faltou ar, você começou a tremer. E eu te chamei e você não acordava. E eu vi que você não conseguia respirar. E eu chamava e aí ela falou, eu fui gritar e eu comecei a chorar. Eu acordei com ela chorando, eu não sabia por quê. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, né? E aí a gente só vai perceber quando já tá muito grávida. Então eu já estava numa fase assim, quando eu dormia 4 dias sem dormir, não passava mal. Quando eu dormia, passava de uma semana, eu falava, opa, tem algo assim. Todo mundo que tem apneia ronca? Todo mundo que ronca tem apneia. Sim, né? mas todo mundo que tem apneia ronca. Sim. Nem todo mundo que ronca tem apneia. O grande problema do ronco, Calil, é que a gente, como médicos, né, a gente avalia mal isso, né? Porque quando a gente está conversando, o ronco é ouvido por uma terceira pessoa, Sim, né? sim, sim. Digamos que eu seja o seu paciente, nós estamos conversando, se não tiver uma terceira pessoa, não surge Mas o a minha assunto. companheira, o companheiro, sei lá o que, ele que vai fazer o diagnóstico, né? E aí eu costumo dizer... Perguntar pro... mas aí as pessoas muitas vezes não percebem. Quem dorme sozinho não ronca por definição, porque ele está dormindo. Eu fui no médico de terapia de sono para fazer uma análise, né? E no caso eu fiz, fazendo uma polissonografia, eu descobri que eu tinha apneia do sono. E provavelmente era a apneia que fazia eu acordar várias vezes durante a noite. Para confirmar, nós precisamos fazer um exame objetivo do sono. A polissonografia é um exemplo disso, existem outros métodos nesse contexto. O que é a polissonografia do sono? A polissonografia é aquele exame que você coloca um monte de fios na cabeça para ver eletroencefalograma, a parte respiratória, e dorme tipicamente numa clínica ou num hospital. E aí ele vai fazer o diagnóstico completo do teu sono, inclusive da apneia do sono. Os distúrbios do sono, como são vários, apresentam, claro, tratamentos distintos, né? Então, começando então pela apneia do sono, nós precisamos, na verdade, impedir com que haja esse fechamento da passagem de ar enquanto a pessoa dorme. Existem diversos tratamentos, o principal deles constitui no uso de um gerador de pressão chamado CPAP. É um gerador de fluxo de ar, não é oxigênio, a pessoa usa quando vai dormir. E é uma máscara que é acoplada então na face da pessoa e a pessoa então não tem mais a apneia do sono porque essa máscara, esse pressurizador de ar, vai impedir o fechamento da garganta enquanto ela dorme. A pessoa deixa de roncar e deixa de fazer as apneias. Ele hoje eu uso diariamente, quando vou viajar eu levo, isso é autorizado em aeroporto e tudo. Às vezes quando eu vou visitar a casa de parente, o pessoal fala, o que é isso? Eu falo assim, cara, eu sou o Tom Cruise Top Gun, lembra que ele tinha aquela máscara no avião, tô fazendo aquilo lá e tá tranquilo. Hoje eu não me incomodo, não tenho nenhum preconceito ou dificuldade com isso, né? Dos distúrbios do sono, claro que tem que ter um diagnóstico. Qual é o tratamento da apneia, por exemplo? A apneia, a primeira coisa é dormir de lado, porque quando a gente dorme de barriga para cima, a língua cai para trás. De barriga para baixo? De barriga para baixo tudo bem. A única questão é que o ortopedista não gosta por causa da coluna cervical. Segunda coisa é perder peso. Cada 10% do peso que a gente perde, melhora a apneia em 30%. Poxa. É um bom negócio, só que perder peso não é muito Não é simples. tão fácil assim. Exercício físico. Exercício físico a gente muda a massa gorda por massa magra e o exercício físico em si ajuda. Outra coisa, o nariz tem que estar funcionando, porque se você tiver obstrução nasal, a tendência é abrir a boca e a gente acaba empurrando a língua para trás. Então, lavagem nasal ou procurar um médico especialista. Depois, o dentista pode fazer uma plaquinha de avanço mandibular, uma placa na hora de dormir que puxa o queixo para frente e você ganha um espaço aqui embaixo, atrás da língua. E por último, as cirurgias, obviamente, em casos específicos, né? Porque pode ter uma obstrução. E é aquela máscara que é o CPAP. O Dr. Calil sempre brinca, puxa, dormir com uma tromba, assim. Mas
melhorou muito, as máscaras estão mais leves e nos casos graves de pessoas sintomáticas. Eu brincava muito de micromatoma. Você sabe que agora eu vejo meus pacientes dormindo tão confortável com aquilo que dá uma inveja, dá vontade de pegar do paciente e botar em mim.